Nós somos soldados de Cristo Jesus, estamos numa guerra firmes, estamos numa guerra pelo reino celestial e a Bíblia nos traz exemplos de homens como quem eram vistos com cara de leão. Esse é o estudo de número 981 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto, os cara de leão, logo após a nossa vinheta. Esses homens eram vistos como quem tem cara de leão. Eles eram homens fiéis, eles eram homens leais, perseverantes, eles eram corajosos e eles serviram o rei Davi. Vamos ao nosso tema, tropa de elite, os caras de leão. Nosso texto base está em 1 Crônicas, capítulo 12, o verso 8, que diz: dos gaditas se passaram para Davi ao lugar forte no deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. Seus rostos eram como rostos de leões e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Que interessante nós aprendermos sobre pessoas fiéis, pessoas bravas, corajosas, valentes e comparados com rostos de leão. Eles eram da tribo de Gade. Gade, ele foi filho de Jacó com Zilpa. Gênesis capítulo 30, verso 10 e verso 11. Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Então bradou Lia: bem-aventurada sou, e ela lhe deu o nome de Gade. Jacó teve 2 filhos com Zilpa, Gade e Azer, e Jacó abençoou-os e eles se tornaram 2 tribos em Israel, e Gade foi o 7º filho de Jacó. Gade significa próspero, aquele que tem o dom da fortuna. Mas lembra quando Lia nomeou ele de afortunado, porque ele levou a ela felicidade. E as bênçãos de Jacó para Gade, vamos conferir? Gênesis capítulo 49, verso 19. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas na verdade ele é que perseguirá os calcanhares de seus salteadores. Jacó estava declarando a bênção da vitória para Gade. Jacó não omitiu que Gade teria dificuldades, mas que ele seria vitorioso, que a descendência dele seria uma descendência de gente guerreira, valente, e que não fugiriam da batalha, mas venceriam na batalha. Moisés também abençoou a tribo de Gade. Em Deuteronômio capítulo 33, verso 20 e verso 21 diz: em relação a Gade, declarou: escolheu para si a melhor parte, a porção do líder lhe foi reservada, tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade de Yahvé e os seus decretos sobre Israel. A tribo de Gade era a tribo de homens destemidos. Eles tomaram posse da terra prometida logo no início, mas eles prometeram a Moisés continuar lutando pelas bênçãos, pelas heranças dos irmãos, e eles foram fiéis. Eles conquistaram as outras terras com os seus irmãos. Eles não se acomodaram pelo fato de já terem tomado posse daquilo que lhes foi dado, mas eles se juntaram a seus irmãos, eles batalharam, eles foram reconhecidos, foram homens fiéis a Moisés, mas também eles foram fiéis a Josué. Josué capítulo 22, verso 1 ao verso 3 diz: então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos
vos ordenei a vossos irmãos por todo este tempo até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. E Josué orientou-os para que permanecessem firmes, servindo, amando e temendo o Senhor, mas com um coração íntegro, com um coração sincero, de todo o coração. Vamos conferir Josué capítulo 22, verso 5, que diz: então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O que Josué está falando para ele? Sabe qual é o segredo do sucesso? Sabe qual é o segredo da vitória? Sabe qual é o segredo de ter a presença do Senhor, as bênçãos do Senhor com vocês? É simplesmente amar ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor cuidadosamente, andar nos caminhos do Senhor, se achegar a Ele e servir, mas com todo o seu coração. E no nosso texto base está descrevendo esses caras de leão, esses homens que passaram agora a auxiliar o rei Davi, enquanto Davi ainda não era rei. Davi era fugitivo, e esses homens para Davi foram como se fossem resposta de oração. Vamos ver no Salmo 142, verso 4, que Davi ora assim: olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo, perdido está para mim o refúgio, ninguém se preocupa com a minha alma. Agora imagina quando Davi vê se achegar a ele lá no deserto os gaditas, que eram homens corajosos, homens valentes, como Davi deve ter ficado. Vamos ver a primeira parte, 1 Crônicas capítulo 12, o verso 8 inicial, que diz assim: dos gaditas se passaram para Davi ao lugar forte no deserto, homens valentes. Eles estavam anteriormente servindo e seguindo o rei Saul, mas como o Senhor não era mais com Saul, o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul e estava sobre Davi. Eles foram servir ao rei Davi. Sabia que Davi era homem de Deus, era escolhido de Deus para ser o próximo rei de Israel, e eles, como nobres guerreiros que eles eram, eles se juntaram àquele que tem a presença do Senhor. 1 Crônicas capítulo 12, verso 8, a parte B, que diz assim: homens de guerra para a peleja. Os gaditas, eles eram conscientes que estavam entrando em uma batalha, sabendo que não seria fácil, porque todo o resto de Israel estava praticamente servindo o rei Saul, e Saul era um perseguidor cruel de Davi, ele queria eliminá-lo, mas esses nobres guerreiros não se importaram em estarem seguindo alguém que não estava no topo, mas era alguém que servia e que honrava a Deus com todo o seu coração. Esses homens gaditas eram homens preparados para a guerra, eles sabiam manejar tanto escudo como lança. 1 Crônicas capítulo 12, o verso 8, a parte C, diz que sabiam manejar escudo e lança. Os gaditas estavam acostumados a guerrear, sabiam manejar as armas de ataque, que é a lança, e as armas de defesa, que eram os escudos. Eram verdadeiros guerreiros preparados para a guerra, assim como nós devemos ser, só que a nossa guerra não é como a guerra deles, porque eles guerreavam homens contra homens, e a nossa guerra é contra potestades, poderes, hostes espirituais da maldade. Não é contra a carne e contra sangue. O nosso adversário, ele não perde tempo, constantemente, o tempo todo ele está lançando setas, dardos inflamados do maligno,
E nós, estamos preparados? Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 16 e verso 17, embraçando sempre o escudo da fé. A fé é muito importante, a fé, ela nos aproxima de Deus, a fé faz eu caminhar com o meu Deus, ainda no versículo fala, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. E ainda Paulo fala, usar igualmente o capacete da salvação, proteja a tua mente e a espada, ó, do Espírito. Sabe o que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Muitos soldados se alistaram para essa guerra espiritual, mas sabe o que eles estão fazendo? Eles estão distraídos, outros dormindo, outros despercebidos. Enquanto isso, muitos estão guerreando errado, estão guerreando contra pessoas, não buscam capacitar-se no Senhor, se armar em Deus, se instrumentalizarem em Deus, e o inimigo sabe o que ele faz? Ataca essas pessoas e as vence. E o desejo do inimigo o que é? Destruir o ser humano. Mas aqueles guerreiros gaditas que tinham rosto como de leão, vamos conferir no nosso texto base, 1 Crônicas, capítulo 12, o verso 8, a parte D, diz: seus rostos eram como rostos de leões. Poderemos comparar como se fosse uma metáfora, porque as pessoas olhavam para eles e viam neles firmeza, viam foco, viam segurança, mas eram homens ousados, homens que se fortaleciam, que se capacitavam para a guerra, homens que agiam com autoridade e liderança. Assim nós também devemos ser, porque nós servimos a quem? O leão da tribo de Judá, e nós devemos refletir a glória dele em nós. O nosso Senhor, ele é o leão da tribo de Judá, ele é uma rocha inabalável, e Davi reconhecia que o Senhor era o general de guerra a quem ele servia. Salmo 18, verso 2 nos mostra assim: o Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus, nele eu me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Infelizmente, muitos cristãos não olham o Senhor como fortaleza, como libertador, como escudo, como torre forte, e não se abrigam no Senhor. E infelizmente essas pessoas não buscam se fortalecerem no Senhor e acabam sofrendo os ataques dos inimigos. Eles querem guerrear com suas próprias forças e até usam as armas do maligno, como por exemplo, pagam o mal com o mal, alimentam mágoa, alimentam ódio, provocam o inimigo e tentam vencer o inimigo com suas próprias forças. Nós devemos aprender com esses homens que tinham rosto comparado como os de leão, porque eles eram guerreiros, eles eram homens espertos, eles eram homens ligeiros. Em 1 Crônicas capítulo 12, o verso 8 a parte diz: e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes, ou seja, eles eram ágeis, rápidos, espertos, e na guerra nós devemos ser assim. Nós não devemos estar perdendo tempo alimentando mágoa, tristeza, o disse-me-disse das pessoas, nos preocupando com fofoca, com falsidade. Nós devemos entender que o nosso inimigo, ele não dorme. Nós devemos ser estrategistas para derrotá-los. Não é na nossa força, não é no nosso conhecimento, mas é no nome do Senhor. Assim como Davi venceu aquele grande homem, o gigante Golias, porque ele sabia quem era o seu general, ele sabia quem ele representava, e ele que partiu para cima de Golias, mas em nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 17, verso 45 e verso 46 diz: contudo Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e escudo pontiagudo, ou seja, com armas terrenas. Eu, no entanto,
Portanto, venho a ti, em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste hoje mesmo. Olha a certeza, olha a confiança, olha a fé de Davi. E Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não confiou na força dele, não. Davi não confiou na capacidade intelectual dele, não. Davi confiou no general dos generais. Davi confiou no Senhor, assim como nós devemos fazer. Devemos confiar, naquele que garante a nossa vitória, e dele, do Senhor, vem a nossa vitória. Mas devemos estar preparados para a guerra, assim como os gaditas estavam. No Provérbios capítulo 21, verso 31 diz: os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Nós precisamos sim estarmos em oração, meditando na palavra, lendo a palavra, buscando intimidade com Deus. Devemos estar jejuando, nos preparando para a batalha, mas certos de que não são as nossas atitudes, mas é o Senhor que vai nos dar a vitória. Os gaditas eram homens de confiança. 1 Crônicas capítulo 12, verso 14. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Olha o valor daqueles homens. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Eram homens que ocuparam cargos elevados, homens da tropa de elite, homens valorosos. Eles eram conscientes do compromisso que eles tinham e eles eram responsáveis. Esses homens eram homens dispostos à batalha. Eles eram ungidos pelo Senhor e eles foram honrados por Davi e pelo nosso Deus, que não se esquece do serviço de ninguém. Eles foram homens destemidos e esforçados. Olha o que eles fizeram em 1 Crônicas capítulo 12, verso 15. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês. Olha o que acontecia no primeiro mês. Quando o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os do vale, ao oriente, ao ocidente, homens lutadores, corajosos, fortes, destemidos, não desistiam diante das dificuldades. Eles enfrentavam a dificuldade, atravessaram o Jordão quando transbordava, se foi a nado. Como que eles fizeram? A Bíblia não relata, mas relata que eles atravessaram. E sabe para quê? Para colocarem em fuga os moradores e os exércitos dos vales, ao oriente, ao ocidente. Como precisamos ser como essas pessoas destemidas, homens leais, homens com passadas, pisadas firmes, homens que sabiam a quem eles serviam. Esses homens eram respeitados. Eu vou concluir. Homens valorosos, homens firmes comparado à cara de leão. E eles juntaram-se ao rei Davi, mas no momento que Davi era simplesmente um fugitivo do rei Saul, eles não se importaram. Eles sabiam que Deus era com Davi e que Saul estava perseguindo-o para matá-lo, porque tinha inveja e porque sabia que Davi era um homem escolhido de Deus. Esses caras de leão formaram a tropa de elite de Davi, demonstrando sempre a fidelidade dele ao seu rei. Que nós possamos ser vistos como soldados firmes, valentes, destemidos, mas com foco e dedicação, assim como os gaditas eram, pessoas que não se amedrontavam, pessoas que enfrentavam o perigo. Nós devemos ser como esses caras de leão, pois servimos
simplesmente ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, ao general de guerra, que possamos ser soldados de elite, mas no exército do nosso Deus. Aleluias! Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva, que o nosso bondoso, amado, maravilhoso Mestre Jesus continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.